Boa noite, meninas. Como vocês estão? Eu digo meninas porque quem tem acompanhado o devocional na Bíblia, tem acompanhado o devocional que eu tenho postado, a maioria são as meninas que têm comentado, falado que é uma bênção, que Deus tem falado tremendamente. E como tem falado comigo, é o que eu tento compartilhar com vocês. E a pedido da pastora Vanessa, ela falou assim: por que você não faz um vídeo? Eu achei interessante, porque o vídeo a gente consegue ter mais uma. Sentimos mais próximos, mais aconchegadas, mais perto, né? Mais próximo. E às vezes no vídeo a gente consegue captar o que o texto, o devocional no texto lido, a gente às vezes fica uma leitura um pouquinho maçante, às vezes uma coisa que a gente não conseguiu capturar do texto que ele quer transpassar pra gente, o que Deus falou, o que em si a essência daquele texto, a gente às vezes não consegue captar porque é um texto lido, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso através do vídeo. Tá bom, meninas? Se eu falhar alguma coisinha em palavras, vocês me perdoem, porque é a primeira vez que eu faço um vídeo, ainda mais um vídeo assim falando sobre o devocional. Então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre uma pessoa que me chamou muita atenção. Quando eu fui ler esse devocional que eu postei hoje, agora à noite, eu achei muito interessante. Que foi sobre um discípulo que, agora à noite, eu achei muito interessante. Que foi sobre um discípulo que não teve muito status. E creio eu que todo mundo, num certo tempo dessa vida, dessa caminhada de cristão, paramos para fazer essa pergunta ou nos cobrarmos. E eu entendi que é na simplicidade uma coisa que é muito simples, não precisamos fazer nada. Às vezes dá lugar entender o que Deus tem para nós e qual é a nossa função para executarmos com excelência. Não é não é aquela festa, não é querer agradar, não. A gente tem, o que eu entendi é que a gente tem que entender a essência e cumprir com excelência. E não é status, não é status, né? Coisa de destaque, onde todos podem ver ou olhar, não. É na simplicidade. Então vamos falar sobre um discípulo que, se não fosse por ele, hoje até me atrevo a falar que não teríamos lido a história dos nossos discípulos famosinhos que amamos muito. Vamos lá, então vou ler a passagem aqui na Bíblia em João, 1 João 40 ao 41, tá bom? Está escrito assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João disseram, que haviam seguido o que Deus tem para nós e qual é a nossa função para executarmos com excelência. Não é aquela festa, não é querer agradar, não. A gente tem, o que eu entendi é que a gente tem que entender a essência e cumprir com excelência. E não é status, não é status, né? Coisa de destaque, onde todos podem ver ou olhar, não. É na simplicidade. Então vamos falar sobre um discípulo que, se não fosse por ele, hoje até me atrevo a falar que não teríamos lido a história dos nossos discípulos famosinhos que amamos muito. Vamos lá, então vou ler a passagem aqui na Bíblia em João, 1 João 40 ao 41, tá bom? Está escrito assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João disseram, que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão. Seu irmão lhe disse: achamos o Messias, isto é o Cristo. E o levou a Jesus. Então aqui está falando de André, o primeiro discípulo de Jesus, que através dele ele foi lá, apresentou, resumi rapidinho, gente, para não ser um vídeo maçante, chato. Então, qual foi o papel de André? André, ele não teve muito status. André, ele não teve muito status, ele não teve muito, o que eu posso dizer, ele não foi
um discípulo que teve status onde todo mundo falava, ai, André é isso, André é aquilo. Não, o André, ele entendeu o seu papel, entendeu a sua função. André, qual era a função dele? Ele foi lá e apresentou para Jesus, ele apresentou para Jesus, foi lá e chegou nos demais discípulos, um exemplo, vou falar nas minhas palavras, tá, gente? Conheci uma pessoa abençoada, nossa, pessoa, um Messias, que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história. E foi lá, e ele foi encarregado de ir apresentar e através dele acontecer coisas grandiosas, que através da vida dele, onde ele foi lá e apresentou, ele foi lá, um papel simples, né? Que a gente, mas ele só apresentou. Não, ele não fez só isso, ele não só apresentou. Ele mudou a vida, a história de muitos. E como no texto também que eu citei, ele também achou ele que foi responsável sobre as multiplicações dos pães. Ele então teve um grande peso de importância. Às vezes a gente fala, mas é uma coisa tão simples, mas isso não é de nada. Lógico que teve uma grande diferença. Quem leu o devocional acompanhou, viu que através da vida dele, ele levou as pessoas até Cristo, ele levou até o Messias. Ele foi lá e falou assim, esse é o Messias. Então isso não, vamos dizer assim, isso para aos nossos olhos fala, nossa, mas isso não tem muita importância. Ele levou as pessoas até Cristo, ele levou até o Messias. Ele foi lá e falou assim, esse é o Messias. Então isso não, vamos dizer assim, isso para aos nossos olhos fala, nossa, mas isso não tem muita importância, mas tem muita importância. Através de uma pequena atitude, mudar a história da pessoa, mostrar o que tem de melhor nessa vida, que é a salvação, a conhecer Jesus, que é o nosso melhor. Então hoje que eu falo para vocês, como no começo do vídeo que eu iniciei falando, que às vezes é na simplicidade, é uma coisa que a gente não entende, é uma coisa que é simples. E é na simplicidade que as coisas acontecem. Às vezes o nosso chamado, se o nosso chamado, igual eu falei no finalzinho do devocional, limpar um banheiro da igreja, se é amém, às vezes é o seu melhor, então vai lá e faça, executa. Louvar, então louva. Mas o meu melhor é falar de Jesus, ou levar, apresentar Jesus, igual o André, ele apresentava as pessoas para Jesus. Hoje, nos nossos dias, é falar do amor de Jesus, é falar do amor de Deus, é falar da palavra. Mas não tem mérito, não é um pastor, não é uma pastora, não é um apóstolo, não é um bispo. E às vezes não é isso que Deus tem pra gente. Às vezes o nosso melhor, nosso chamado é na simplicidade, é coisa simples, não é status. Às vezes o que Deus tem para nós é o nosso chamado para executar uma coisa simples. Às vezes é só não falar. Às vezes tem pessoas que têm dom, oração, então ora. Interceder, então interceda. Mas não tem status, não tem, mas é o seu melhor, o que Deus te chamou. É um abraço, é ser companheiro, é ser amigo, então faça, executa. André, ele não teve status igual os outros discípulos, mas ele, através da vida dele, foi ele o primeiro a ser o discípulo de Jesus, e através da vida dele, ele foi lá e apresentou aos demais discípulos, falando, esse é o Messias. Então, o papel dele foi simples, mas com um peso importante, que foi a salvação, a transformação de muitos. E teve muitos na Bíblia que às vezes que não foram citados aqui dentro, mas fizeram a história naquela época. Como hoje em dia tem muita gente que está no banco, entre aspas, não tá lá na frente, como linha de frente, mas tem feito um papel maravilhoso. Não só dentro da igreja, à vista dos membros, mas no seu trabalho, na sua faculdade, ou no seu dia a dia, na sua vizinhança. Às vezes tem falado do amor de Deus, tem sido uma bênção, tem sido um canal de Deus para outras pessoas. E às vezes não tem mérito, ninguém vê. Então não é ser pastor, não é cantar, não é você ser um líder que vai falar que esse é seu chamado. O chamado de André foi simples, só foi apresentar, foi levar a Cristo, levar esses discípulos, as demais pessoas a Cristo, falar assim, tá aqui, esse é o meu melhor, esse é o Messias. As pessoas, os membros ouvir, mas sim executar o que você tem de melhor, que Deus implantou dentro de você. Que às vezes, se é falar do amor de Cristo, igual o André foi lá e apresentou Jesus, que levou essas vidas até Jesus, então faça.
Se é cantar, se é louvar, o que seja, mas faça Deus ser melhor e executa, porque é na simplicidade. E quando fazemos, entendemos o nosso chamado, fazemos na simplicidade, tudo flui naturalmente. Desde ser um pastor a limpar um banheiro, porque tudo Deus está vendo e Deus reconhece tudo e é tudo para Ele. E a gente fazemos de todo o nosso coração e damos o nosso melhor. Se é o melhor, é o quê? O que eu sei de fazer de melhor hoje? É isso? Então vou fazer pro meu Pai, vou fazer pro meu Senhor, pro meu Deus, pro meu Pai. Então é isso que me chamou a atenção. Que às vezes a gente pensa que cumprir o nosso chamado, às vezes é pensar que é louvar lá na frente, ou ser pastor, ou ser pastora, assim, a gente temos que... Eu creio, sim, eu não quero que vocês entendam que eles não são chamados, mas estou falando assim que na coisa simples Deus quer usar, e não, às vezes não é no status. Tem gente que nasceu para estar lá de status, como linha de frente, sim, como os outros demais discípulos, que foi um grande marco que amamos, às vezes a gente falando desses 3 famosinhos discípulos que a gente admiramos e fez história. Mas também André foi uma pessoa que não teve status, mas ele também foi de suma importância para os demais discípulos e estava sempre do lado de Jesus e se comprometeu à obra, ao ministério, e também foi de suma importância para os demais discípulos e estava sempre do lado de Jesus e se comprometeu à obra, ao ministério e deu o melhor que ele tinha, que era o quê? Levar as pessoas a apresentar a Cristo. Então, hoje eu me pergunto, qual é o meu melhor? O que eu tenho de fazer de melhor? É interceder? É falar do amor de Cristo? O que eu tenho influenciado aí fora que as pessoas vê, às vezes, o que ela tem de melhor? O que eu tenho de melhor para oferecer, que eu posso usar para fazer isso ser um canal de Deus aqui na Terra ou na vida das demais pessoas que me rodeiam? Então, é isso que eu quero que vocês fixem hoje no meu no devocional, no meu não, né? No devocional, que é na simplicidade, não é status, não é querer fazer coisas grandes, é na simplicidade que Deus opera, que Deus age, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus liberta. Não é naquele, eu quero fazer coisas que às vezes nem fui chamada. Às vezes só por causa de um status, um nome, a gente quer fazer e nem é aquilo, nem é para o nosso bico. E eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho dessa passagem. Eu amei, não sei se eu consegui transparecer para vocês o que Deus falou comigo, mas espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre André. Fiquem na paz, uma noite de vitórias, fico com Deus. Beijo, um forte abraço.